Oi, meus amigos, voltamos com o nosso papo sobre os discos voadores, os extraterrestres, e para isso nós estamos utilizando o livro Mergulho no Hiperespaço, de Amoacir Uchoa, e nessa parte do livro ele fala sobre a pesquisa dele a nível científico normal, que é dentro dos padrões que a gente conhece, metodológicos universitários. Bom, vamos falar sobre isso. Então, pela própria natureza do campo, tudo indica que, em nível de ciência, não há como deixar de nos confrontarmos com o fato de que estamos longe de podermos aplicar a investigação dos UFOs, aquele esquema metodológico apontado em sua integralidade, no seu íntimo conteúdo de senso racional plenamente científico, em nível acadêmico normal. Foge-nos toda possibilidade de experiência no sentido científico rigoroso, toda esperança de reprodução do fenômeno. Todavia, muito nos sobra daquele esquema, informações ou dados históricos descritivos. Observações com documentação orientada e própria a essa pesquisa, inclusive registros fotográficos, filmatográficos e em radares. A possibilidade de métodos estatístico-matemáticos, não obstante a dificuldade de homogeneização dos elementos básicos apropriados para serem submetidos a esse instrumento. O exercício rigoroso da análise e da crítica. Sobra-nos ainda o direito a inferências lógicas de natureza vária, fundamentada nesses elementos colhidos, ficando pelo menos tendência a determinar certas invariâncias, caminho, quem sabe, para de um futuro estabelecerem-se leis, princípios e, afinal, a teoria. Assim é que vem sendo conduzida normalmente a pesquisa ufológica, a forma de uma rotina informativa que se origina no testemunho. Ela vê o objeto em terra ou no espaço, contata diretamente ou não com seus operadores. O investigador, operando por si próprio ou por delegação de centro ou associação qualquer de pesquisa, aparece e procede ao inquérito ou investigação. Registram-se dados. Após um juízo cuidadoso sobre a testemunha, exaustivamente examinada nas suas características de personalidade por psicólogos e psiquiatras, preparam-se registros em fichas próprias, mais ou menos minuciosas, conforme o critério adotado. Já há um imenso acervo de dados colhidos por organizações particulares de pesquisa, algumas de grande relevo nos Estados Unidos, como a APRO, por órgãos governamentais, entre os quais se destacou uma comissão especial da Força Aérea Norte-Americana, através de vários projetos a seu cargo, os quais se desenvolveram sucessivamente, como o projeto Sign, o projeto Grudge, o projeto Blue Book. Os resultados dessas pesquisas foram apresentados pelo capitão engenheiro da aeronáutica Edward J. Ruppelt, que chefiou aquela comissão desde 1951 até agosto de 1953, em seu livro The Report on Unidentified Flying Objects. Esses dados foram também amplamente apreciados e analisados pelo Major Donald E. Keyhoe, atualmente diretor da... Atualmente isso foi escrito em 65, gente, tá? Então não deve ser mais. Atualmente diretor da NICAP, National Investigations Committee Aerial Phenomena,
uma das mais credenciadas organizações mundiais no campo dessa pesquisa. Cumpre não esquecer aqui o GEPA, Groupe d'Études, então é em francês, Groupe d'Études de Phénomènes Aérospatiaux, da França, organização particular de alto relevo, e muitos outros organismos europeus. Aliás, saliente-se a verdade de não haver qualquer critério rigorosamente científico na maioria, se não na totalidade de todos esses trabalhos sobre discos voadores. Isso no sentido de aplicação de uma metodologia científica integral. A de ciência, já dissemos, apenas a coleta de dados informativos, ora de caráter psicológico, ora físico, tais como efeitos magnéticos, ondas de calor, avistamentos, ruídos e outros, apresentando-se-lhes registros fotográficos, ocorrências de projeções em radar, tudo isso nas mais diferentes circunstâncias, algumas muito próprias. Sobre dados assim e incidentalmente colhidos, exerce-se a seleção, a crítica, e daí seguem-se conclusões. Nessas condições, há de considerar-se que situar o fenômeno discos voadores nesse nível científico é porfiar por ter bem sistematizadas e aproximadas pelas analogias que a análise demonstra ocorrências similares, procurando nelas descobrir qualquer invariância que denote uma indiscutível tônica. Na realidade, é tal a imensa documentação informativa credenciada ao alcance de quem a queira examinar que causa pasma facilidade, a sem cerimônia, com que homens de alta responsabilidade científica, consultados como ocorreu recentemente em programas de televisão de âmbito nacional em São Paulo, ainda demonstrem estar ausentes desse fascinante problema, limitando-se a um "não acredito", ou então "queria que alguém me demonstrasse a existência de discos voadores", coisas parecidas. Cientistas de responsabilidade, a nosso ver, devem estar melhor informados sobre assuntos de tão intensas implicações nos seus próprios campos, como físico e astrofísico. Já bem disse o professor Flávio Pereira, emérito pesquisador e estudioso dos discos voadores: para saber que a Austrália existe, não preciso ver ou ir à Austrália. Vale nessa altura concluir que se esse proceder, visando a documentação plenamente sadia, ainda não conduz a uma ciência tranquila sobre os discos voadores, pelo menos põe o problema às claras, como um verdadeiro desafio à inteligência científica mundial. Em alguns casos existem mesmo observações anotadas e bem credenciadas, de deixar o pesquisador perplexo, mesmo porque não se sente em condições de emitir qualquer tentativa de hipótese explicativa em termos de ciência ou técnica atuais. Por isso mesmo, vimos desde algum tempo apresentando hipótese explicativa não gratuita, mas sim fundamentada na fenomenologia parapsicológica aplicável a uma gama de fatos. Essa hipótese será exposta mais à frente no decorrer deste trabalho. Procurará ela explicar o aparentemente inexplicável de casos realmente extraordinários. Vejamos um caso como esse, por exemplo. Aí ele demonstra um caso aqui. Em 5 de agosto de 1952, sobre a base norte-americana próxima a Tóquio, Oneida, alguns operadores avistaram no céu uma luz circular muito brilhante, que ora se aproximava, ora se afastava lentamente da base. Ao binóculo, essa luz se mostrava como sobre um fundo formado por um objeto escuro, parecendo bem mais amplo que a própria luz. Esse objeto trazia na sua parte inferior uma pequena luz. O radar da estação mais próxima captou o objeto,
que foi dessa forma observado por bastante tempo. Enviando um F-94 para um reconhecimento, o radar do avião captou o objeto a 5.000 metros de altura e a 10 graus abaixo do avião, mantendo o registro por quase 2 minutos. O objeto parecia afastar-se lentamente do avião. Todos os seus movimentos e os do avião foram acompanhados pelos radares de terra. O objeto, afinal, desapareceu e o avião ainda se manteve em patrulha. Logo, porém, que o avião se afastou, eis que o objeto voltou a ser observado pelos radares de terra e pelos operadores da base. Ocorreu então o extraordinário. Pouco depois, observou-se no radar que o objeto havia se dividido em 3 partes. 2 delas, que se dirigiam para o nordeste, guardavam entre si uma distância aproximada de 400 metros. Esse fato acha-se descrito no livro do capitão Edward Ruppelt, diretor do projeto Blue Book, controlado pela Força Aérea Norte-Americana. Apenas outro caso muito estranho, com súbito desdobramento do objeto. A 28 de janeiro de 1953, foi visto de bordo de um F-96 que voava sobre o estado da Geórgia, nas proximidades de Albany, uma luz branca, muito brilhante. Para observá-la melhor, inclusive, curioso de saber se pertencia a outro avião, o piloto subiu a 9.000 metros, pondo-se acima da tal luz. Tinha esta a forma circular e sua cor começou a mudar, passando do branco ao vermelho, para logo após voltar ao branco. Essa alternância deu-se 2 ou 3 vezes. Logo após, tornou-se triangular e, em seguida, se subdividiu em 2 triângulos menores, situados um acima do outro. Finalmente, tudo desapareceu bruscamente. O fato descrito foi acompanhado por operadores de radar de terra, deixando-lhes a certeza de que aquele objeto não poderia ser um avião, em vez que, de início, com velocidade muito reduzida, a seguir desaparecera com rapidez fantástica. Relato também da documentação do projeto Blue Book, de responsabilidade do capitão Ruppelt. Necessitaríamos ainda acrescentar algo com respeito a esse tipo de pesquisa, a que se tem dedicado tanto esforço e acendrado espírito de interesse? Como encarar cientificamente casos como esses? Se há dúvidas sobre os juízos, apreciações e depoimentos de testemunhos, se há realidade na falha do testemunho humano, por outro lado, não seria sensato fazer tábula rasa das qualidades, das capacidades e do sentido moral daquele que depõe? E demais, continua, o investigador se premune de técnicas de confronto, buscando coerências e incoerências nos testemunhos. Dá valor ao sentido global a que conduz o conjunto de investigação, aceitando ou não a sua substância, o seu básico conteúdo ao término das críticas e análises minuciosas. Afinal, apresenta as conclusões. Como bem diz a experiência nos vários campos da investigação ou das elaborações mentais da condição humano-psicológica, na apreciação rigorosa da análise crítica integral de um caso, de um depoimento, é possível concluir do que tenha real valor visando a certeza ou do que, incerto, seja indicado ser posto de lado. Eis o trabalho delicado de alto valor. Crítica dos dados testemunhais e documentais de qualquer ordem. Tarefa essa de grande responsabilidade, que exige
daquele que opina e oferece a tônica maior do critério para juízos de valor, alta competência e a suma honestidade de um verdadeiro cientista. Voltamos a perguntar: seria necessário acrescentar algo às considerações já feitas sobre esse nível científico de pesquisa? Parece-nos que não. Todavia, se nos afigura imperativo, dadas as circunstâncias e os já vários anos da nossa pesquisa em Alexânia, Goiás, ou Alexânia, Goiás, eu não sei como pronunciar, dizer sobre essas nossas observações face os critérios até aqui expostos. Além disso, chegaremos a tratar de assuntos em níveis tão atípicos que sentimos a necessidade de nos situarmos com plena objetividade no âmbito dessa pesquisa. Seremos tanto quanto possível sucintos, objetivos. Em largo período dessa pesquisa em Alexânia, os fenômenos deixaram de ser periódicos, aparentemente casuais. Como regra, reunindo o grupo, ocorriam coisas. Luzes pequenas ou grandes, mais ou menos brilhantes, que surgiram, ora alto, acima do campo, das baixadas e das encostas, como acima da crista das elevações circundantes, deslocando-se ora lenta, ora rapidamente, em quaisquer direções e às vezes até desdobrando-se. Formações esféricas de luz difusa sobre os montes, em torno de cujo centro, progressivamente mais denso de luz de cor variada, partiam flashes belíssimos iluminando todo o ambiente, chegando até o grupo, distantes às vezes, no mínimo de 3 a 4 quilômetros em linha reta. Luzes ainda em flashes intensos que vinham do alto, acima, muito acima das montanhas, como de estrelas que se houvessem aproximado, muitas vezes mudando de posição, atendendo à sugestão indicada pelo então proprietário da fazenda, Sr. Wilson, acionando poderosa lanterna. Formações nevosas, densas, que pouco a pouco tomavam forma de objeto de configuração variada, como observamos certa vez conforme depoimento testemunhado constante do nosso precedente trabalho, a parapsicologia e os discos voadores. A 20 ou 30 metros no máximo de nós, quando, então, afastada na parte central daquela névoa densa, nos foi exibida a parte metálica, brilhando de cor castanho-rosa. O próprio objeto que, certa vez, passou vagarosamente sobre nós, de forma lenticular, bastante inclinado, oferecendo assim ótima observação de sua forma, como com contorno muito nítido. Objeto plainando sobre floresta próxima, onde aparece nítido, depois de mostrar uma luz, depois outra, como vigias de bordo de uma nave, sucedendo-se até sua vista total, quando então emitiu flashes verticais de luz ouro, condensada em forma dimensionada como de postes quadrangulares, nos quais se acharia ligada uma estrela de 5 pontas, também dimensionada naquela mesma luz. Luz curva, como um flash concentrado de holofote, que, por insuspeitadas virtudes de uma capacidade técnica ainda não conhecida por nós, toma no céu uma forma de U invertido, assim, desculpe, em abertura de no mínimo 800 metros e uma altura presumível de mais de 1.500 metros. Contato objetivo com um dos operadores daqueles objetos por parte de um elemento do nosso grupo, realizado no dia 31 de janeiro de 1969, o qual foi testemunhado por 7 pessoas e fotografado sob nossas vistas, a uma distância de pouco mais de 100 metros, pelo senhor Luiz de Albuquerque, então da assessoria de publicidade do Ministério do Interior. Bom, parando aqui essa discriminação, acrescentaremos que
desde esse tempo, dominou na pesquisa a preocupação de anotar minuciosamente os fatos nos termos em que agora vimos expondo. Gente, eu vou tentar ver se eu encontro essas fotos, tá? Nunca tive a oportunidade de procurar por elas, mas eu vou ver se eu encontro. Se eu encontrar, eu coloco aqui pra gente ver. Eu compartilho. Bom, nessas anotações, fundamentamos o trabalho que demos à publicidade sob o título A Parapsicologia e os Discos Voadores, o caso Alexânia. Resumindo aqui, o que de melhor valia supomos haver colhido. Demonstra o que acabamos de referir, a aplicação desse nível de pesquisa de que ora trabalhamos. Traduz, outro sim, em certos pontos, que serão mais à frente indicados, o fato de apresentarem aqueles eventos um apelo à pesquisa de nível mais avançado, tendendo ao parapsicológico e ao esotérico espiritual, conforme veremos. Gente, espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. E se por acaso alguém tiver acesso a essas fotos também e quiser me enviar, manda pra mim, tá bom? Um beijo pra todos. Até a próxima. Tchau, tchau.